Oi, eu sou a Jezere. Oi, gente, eu sou a Clara. Olá, eu sou a Thelma. E eu sou o Pedro. E hoje a gente está com um Papo da Ponte diferente. Esse vai ser meio que um spin-off, que é uma versão derivada do Papo da Ponte, que a gente vai chamar de Ponte Pocket, onde a gente vai trabalhar a psicologia relacionada com alguma coisa do entretenimento, seja uma série, um filme, um livro. E eu vou pedir para a Thelma iniciar a nossa surpresinha, qual vai ser o tema de hoje. Opa, vamos ver. Bom, quem está ouvindo a gente vai ter que entender um pouquinho de inglês, mas vamos lá. É rapidinho, vamos ver se vocês adivinham que filme que a gente vai... Eu tô dando muita dica, né? Vamos lá. Opa! A clown with patience 20,000 hours. A gente está falando de Pat Adams, né? E do filme, ele é o Pat Adams falando, ele deu uma entrevista para o Roda Viva no Brasil. E a gente vai colocar, vai postar o link da entrevista completa para vocês. Ali a gente só pegou um pedacinho para dar um pouco de contagiar a gente, né? E o filme se chama o mesmo nome, né? Pat Adams, O Amor é Contagioso. E aí, quem quer falar alguma coisa? O filme realmente é muito, muito lindo, muito sensível. Muito sensível. Eu acho que ele toca as pessoas que de uma maneira diferente do óbvio, assim. Não é aquela a emoção, vamos dizer, padrão de filmes. Não que eu queira dizer que exista uma emoção padrão, mas ele é muito sutil e delicado em tecer a narrativa de uma forma muito bonita, é muito envolvente, sensível, né? Assim, são alguns detalhes. Eu achei não é exatamente um drama ou uma coisa muito bonita ali exposta e clara. Vai tecendo. É um processo, né, ali. Eu achei muito interessante assistir. Eu tinha assistido há muitos anos atrás, né? Eu também. Digo para vocês, assistam novamente, porque você se encanta com o filme. Eu não lembrava de várias coisas. E realmente ele é muito sutil, assim, ele tem um desprendimento de coisas que a gente acha importante. Eu acho interessante que ele chegou nesse estado, né? Chegou onde está porque ele passou pelos dois lados, né? Ele foi um paciente, viu como trataram ele, os médicos em questão, né? Como ele foi tratado e como ele não gostou de ser tratado do jeito que ele foi tratado. E ele resolveu ter uma solução que foi mudar isso ele mesmo, né? Dele começar a fazer parte desse grupo de profissionais e fazer essa mudança na medicina, né? Por ele mesmo. Tanto que quando, na parte que ele quer sair do sanatório, ele fala que quer sair para salvar vidas, para ajudar vidas. Aí o psiquiatra falou, é isso que eu faço. Aí ele vira pro psiquiatra e fala, mas você não é bom. Ele é ótimo. Ele é muito natural, né? E do tanto que o psiquiatra nem discute assim com ele, entra nesse mérito. Do sanatório é ótimo também, porque ele pega lá uma turminha, um pessoal que estava no quarto dele, a turminha, não vou dar muito spoiler, mas ele bagunça lá, ele movimenta lá. O psiquiatra sai da sala bravo da vida. Então, ele coleciona vários inimigos. É interessante que ele não quebra o delírio, né? Do paciente. Algo que, não fura. Isso é algo que, não fala, não tem aqui, não tem nada aqui. Que é indicado, né? Não furar, não desestruturar, o paciente, no caso, mental, né? É bem legal que ele teve essa noção. Essa sacada, né?
Ele teve essa Ele sacada. entendeu que aquela pessoa, que não ia adiantar ele chegar e falar não existe esquilo aqui. Acho que ele fez uma pequena tentativa, né, no caso, e ele viu que não ia adiantar, então ele lutou junto, né? E aí, assim, engraçado é que ele faz progressos grandes, né, no hospital psiquiátrico, no sanatório, né? E aí ele vai fazer medicina, né? Uhum. E aí ele encontrou com aquele, né, que perguntava o que você vê, o que você vê. É verdade. Ele falava para ver além. Que ele Eu acho que mostrava o ele número teve 4, né? ele teve uma sacada ali quando esse cara falou para ele ver além. Então ele via além da loucura, entendeu? Além do sintoma, no caso, que a pessoa estava apresentando. Que ele entrava no contexto, né, do delírio da pessoa. Ele acolhia o delírio do outro. E assim, pra gente até não dar muito spoiler pra você, né? Que eu quero que você assista, porque a gente achou esse filme ótimo, né? É importante, assim, ele até falou isso agora no relato dele, que ele tem uma clareza, né, da vida, da morte, o que é cuidado do ser humano, o respeito, né? E ele fala em relacionamento, como relacionamento, você tendo um relacionamento com alguém, independente do que você for passar com essa pessoa, vai ser melhor para essa pessoa com você, né? E ele mostra isso no filme o tempo inteiro, né? Porque ele se relaciona, assim, lógico que tem uma pessoa no filme que não, né, que mostra ali uma rivalidade, porque ele era fora do tempo, até hoje. Se ele fizesse isso hoje numa faculdade de medicina hoje, né, dificilmente ele ia se formar. Então, assim, ele consegue, né, ter um relacionamento com as pessoas, e as pessoas vão acreditando nele, não só os pacientes. Porque E o que mais me chamou atenção no filme, que eu acho que é uma pergunta que eu vou falar isso para vocês, que eu acho legal a gente pensar, o que mais me chamou atenção no filme foram várias coisas, né? Mas foi a questão do desprendimento dele. Ele era um cara que ele sabia o que ele queria desde quando ele entrou na faculdade de medicina. E isso é o que interessava para ele. O resto, ele não estava preocupado em estudar para decorar os ossos, apesar de ser um dos melhores estudantes. Ele não estava preocupado. A preocupação dele era ajudar pessoas. Então, isso para mim, eu acho que ficou... foi uma das coisas mais importantes que o filme me passou. Clara, o que você acha que para você foi alguma coisa assim que te tocou? Que, como ele falou na entrevista, ele enxerga a pessoa ali como pessoa e não como um paciente com aquela doença. É interessante que no filme ele parece sempre saber como tocar a pessoa. Ele parece sempre ter essa sensibilidade de... E ali na hora, ele não fica pensando muito, ele vai ali e começa a fazer, mas ele intuitivamente sabe como tocar o tipo de paciente, assim, como crianças, adultos, idosos, o tipo de paciente nesse sentido, de faixa etária. E ele se envolve ali, vai indo, e ao mesmo tempo que é intuitivo, é sempre certeiro, assim, ele não se equivoca. E ele não desiste. Quando ele também não consegue de primeira, ele não desiste e vai lá e acerta, porque ele realmente quer acertar. Isso que eu acho que os pacientes enxergam nele, assim, que estão sendo enxergados, estão sendo vistos, Muito bom. Isso é muito bonito, muito, muito bonito. Tô tomando cuidado aqui para não dar spoiler, senão eu já ia fazer... é delicado. E você, Pedrão, o que você acha que mais te tocou, mais te afetou? Eu acho que é a mesma coisa que vocês falaram, mas eu fico pensando bastante no... Não sei se... Não, acho que não, um spoiler, já que é o início do filme, que ele foi pro... A gente já contou que ele foi pro sanatório, né? E ele foi pro sanatório por opção própria, por ter tido uma tentativa de suicídio. Então eu fico pensando que ele teve um encontro
não com a morte, mas pelo menos com a possibilidade de morrer, né? Uhum. E eu acho que isso deu uma sensibilidade para ele por ter encarado a morte de alguma forma, e aí conseguir enxergar as pessoas que estão também encarando a morte, e o que ele precisava no momento em que ele estava sentindo aquilo, né, com aqueles sentimentos e com aquela decisão, né, e aí ele, por ter passado por isso, ele consegue tocar as pessoas que estão enfrentando, claro que de uma forma diferente, né, no caso por uma doença, e aí ele tem essa leveza, esse tato de tratar as pessoas nessa condição de saúde, né? A leveza é muito importante. Eu acho que ele vê a morte como um processo, como a vida, uma coisa muito mais natural que nós achamos, na verdade. Né? Eu digo nós, da nossa sociedade, de uma maneira geral, ali, cultural, da nossa época, onde a gente vive. E também da época dele, de onde ele vivia, também era mais ou menos como a gente acha hoje. Ele não, né? Um cara muito assim, ele entende que é um processo, né? Ele não quer evitar que os pacientes morram, prolongar a vida, ele quer dar qualidade de vida. E eu não sei se eu falo isso porque seria um spoiler. Eu tô também. Mas qualquer coisa a gente corta na edição. A gente não dá spoiler. Qualquer coisa a gente corta na edição. E acontece um evento, o filme é meio velho, as pessoas devem saber, mas acontece um evento em que ele meio que humaniza ele, esse evento. E aí tudo que a gente está falando agora sobre ter essa sensibilidade, ter esse tato sobre a morte, ele meio que quebra. Ele fica totalmente ao contrário do que ele se mostrou o filme inteiro. Pelo menos no filme, né? A gente não sabe da vida real, como foi, né? Mas aí ele meio que, fica mais humanizado no sentido de... No sentido ruim do humano, ou do sentido... Não ruim, né? Porque não é ruim. Mas no sentido natural do humano da perda, né? Da perda, do luto, e de enfrentar a morte de uma maneira menos racional, mais... Sim, mais... tão leve, né? Tão lógica. Isso, E eu achei isso uma sacada bem legal, porque meio que deu uma quebrada nele, né? Ainda que ele, com tudo que ele passou, com toda essa sensibilidade, todo o que ele tem, ele ainda é afetado de alguma forma, né? Como a gente é afetado. Então, não existe um patamar alto. A gente chega lá, mas a gente não tá lá sempre. Eu acho que isso igual como os psicólogos. É um caminho, né? É um caminho. Isso, é um processo e é um processo... Ladeira, às vezes desce, né? Às vezes é uma... Isso, Que legal. E você, Desirê? O que mais te tocou no filme? Concordo com isso que vocês falaram. A persistência dele, eu vi bastante persistência de não desistir. Ele foi expulso da faculdade, do hospital. Ele não tá nem aí para dar o reitor. Ela manda bala. Desculpa, pessoal. A persistência dele me tocou bastante. E uma frase que ele falou que todo mundo é paciente, vai ser paciente um dia, e todo mundo é médico também. Isso todo mundo tem o que aprender e todo mundo tem o que ensinar. Então a gente aprende um com o outro e a gente ensina um com o outro também. Lindo, Desirê. E assim, até me arrepiou, porque realmente é uma coisa que para a saúde, de uma maneira geral, né? Aqui ele é médico, mas ele poderia ser um psicólogo, ele poderia ser um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo. Se eu estou esquecendo alguém da área de saúde, um enfermeiro, né? Tem várias aí profissões que a gente poderia estar incluindo aqui, que faz muita diferença esse contato, esse olho no olho, né? Essa maneira diferente, assim, né? Sensível
Eu acho que talvez, Clara, ele acertasse tanto no manejo, na maneira de como ele fazia, porque as pessoas talvez também percebiam que ele era diferente. Ah, com certeza. Por algumas coisas que eu não vou dar spoiler, ele realmente se fazia diferente. Né? Ele era diferente mesmo. E aí, eu acho legal que essa... Pode falar, Pedro, desculpa. Não, eu ia comentar rapidinho ele se faz diferente porque ele não liga para essa questão de hierarquia hospitalar, né? Formalidade. Não é o detentor do saber, né? O psicólogo não é o detentor do saber, do que aquela pessoa tem, né? E eu tô nessa posição, então você tem que me respeitar nessa posição, porque você é menos que eu. E ele não tem essa mentalidade. Sim. E aí incluiu as pessoas como detentores de saber da sua própria área, até os pacientes como detentor de saber da própria vida, né? Da própria doença, né? Enfim, da onde que tá doendo, né? Aqui ficou algum... Não sei se tá todos aqui, se todos vocês estão com essa pauta aqui agora, assim, mas aqui eu coloquei, são 7 principais coisas que o filme, né, ou que o Patch Adams vem, frases, né, que são impactantes, que são principais, assim, que o Patch Adams ou o filme veio deixar. Se tiver todo mundo, a gente podia ler mais ou menos um por um, né, eu acho que fica legal. Podia começar a mesma coisa de Ezerê, daí a Clarinha, eu e o Pedro. Pode ser? Então tá. Pode. Nunca é tarde para seguir sua missão. Então, ele viu, né, como a gente já falou, né, no sanatório, né, que ele tinha uma missão de ajudar as pessoas. Ele se encontrou lá dentro, na verdade. Acho que ele entrou com 55 anos para medicina, se eu não me engano. Isso. É o que eu ia falar, tipo, quando as pessoas entram novas para medicina, tanto que a maioria dos colegas dele, a gente viu, era pessoas novas, jovens, assim, e nunca é tarde para você descobrir um sonho, para você seguir uma carreira diferente, para você ter uma nova conquista, para você buscar alguma coisa nova, para você se encontrar. Isso aí. Clarinha, achou alguma coisa? Tô vendo que você tá... Minha pauta não tá abrindo, tá dando um erro de arquivo aqui. Não tem problema. Então eu vou falando e aí a gente, qualquer coisa, se você conseguir abrir, tá? O contato humano faz toda a diferença. Definitivamente. Já dizia Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja outra alma humana. Particularmente, é a minha frase favorita de toda a psicologia. Eu acho que pega a essência do que é qualquer tipo de contato nesse meio da saúde. E tá no nosso site essa frase. E aí, Pedro, você tá com a pauta? Tô aqui. Manda bala, então, na terceira. Eu queria falar a quarta, mas eu vou falar a terceira. Fala a quarta, então. Não, eu vou falar as duas. Então, manda bala. Ser feliz é uma questão de escolha. Eu acho meio problemático, a princípio, né? Mas eu entendo que gente focar no que está acontecendo de bom na nossa vida, o que a gente tem daqui para frente, o que pode ser feito, né? Não focar no que não pode ser feito, o que não pode ser feito não vai ser feito. Isso. É meio óbvio, mas... Lógico que aqui, né, são frases prontas, né? Então, não é todo mundo que vai achar uma missão, por exemplo. Né? Como você disse, não é todo mundo que, às vezes, ser feliz, às vezes, não foi uma questão de só de escolha, né? Mas, muitas vezes, a gente não percebe que quem tem que escolher ser feliz é a gente. Isso, a gente isso que eu acho... Isso que eu acho importante. Nossa posição, o que a gente pode fazer de acordo com o que a gente está no momento, o que está nas nossas mãos, né? Porque muitas das coisas da nossa vida estão nas nossas mãos para a gente fazer essa mudança, né? Seja procurar ajuda e pedir ajuda, né? Quando a gente não pode fazer essa mudança por nós mesmos, a gente corre atrás para pedir uma ajuda para poder ter
Aceitar de essa mudança. ajuda, né? Aceitar Uhum. essa ajuda, que também é uma coisa que às vezes a pessoa é tão machucada que ela não sabe nem o que é ser cuidada, né? Sim. Uhum. Ou que existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Agora vai, Pedrão, vai que é tua. De novo? Até a minha porque ela ela não não tá Falei vendo. brincando. Ver a vida com leveza nos torna mais fortes. Que é um pouquinho do que a gente estava falando anteriormente, né? Quando cada um falou do que toca, que quando a gente tem essa leveza, vê as coisas com mais naturalidade, né? Como um caminho da vida seguindo mesmo, né? A gente consegue saber qual é o nosso papel nessa nossa vida e conseguir lidar com a intensidade das coisas de uma maneira mais natural e menos prejudicial para nós mesmos, né? Não aumentar o que é de um tamanho e não diminuir do que é outro tamanho. não Saber levar as ferro e coisas. fogo, né? As coisas, levar mais, né? É um exercício que é muito difícil. Uhum. Porque Cabe hoje bastante pra gente atualmente, né? a gente vive num mundo que a A gente não ansiedade tá levando é nada em leveza. Oi, Pedro. A gente não tá levando as coisas, a vida com muita leveza atualmente, né? Uhum. Tá difícil, mas a gente também complica. A gente complica, exato. Sim. O ser humano complica. Mas eu acho que quando a gente leva a vida com leveza, né? Você fala, mas por que se torna mais forte, né? Talvez se eu levasse com um punho comandando tudo, eu estaria mais forte, né? Você se engana porque a vida, ela é uma incerteza, né? Você pode planejar, você pode ter objetivos, você pode plantar, colher, mas mesmo assim você não sabe. Então, a partir do momento que você deixa de controlar e levar as coisas com mais leveza, aproveitar os momentos, aproveitar o presente, você vai ficando mais forte para as coisas que vão acontecer ainda. E quando a gente só se preocupa com o futuro, a gente não se prepara para ele. Só se preocupa com ele. Né? Então, eu acho que a nossa era, né, vamos dizer assim, desde 2015 já era a maior doença, acho que 300 milhões de pessoas no mundo já com depressão, né? Então, a ansiedade, né, a gente não precisa só falar quais são os remédios mais vendidos, né? A gente vai ver que são para ansiedade. Então, a gente vive um controle que não existe, né? Que a gente está normalizando isso. Ser leve. Ninguém consegue ser leve daí, né? Porque a pessoa não acha, às vezes, uma carteira, ela fica doida. Né? Tá difícil. Vai lá, Desirê. Os amigos tornam a vida mais feliz. E aí? E aí, verdade, né? A gente vê agora na quarentena, que a gente está mais distante, o quanto que algumas pessoas fazem falta no nosso dia a dia, entendeu? Só de conversar, estar junto, dar uma excelente contextualização. Uma rede de suporte é muito importante, os amigos, a família, quando a gente passa algum problema, entendeu? Como é bom a gente ter essa interação social, né, Desirê? Como é importante. Vou puxar a sardinha para Desirê. Como que é importante a gente incentivar isso nos nossos filhos desde pequeno, né? Talvez mais importante do que a matemática e o português. Tá? Olha o que eu vou dizer, hein? Seja interação social, uma boa interação social. Né? Sim. Porque não adianta, você pode ser o matemático mais brilhante, se você não tem interação social, é muito difícil a vida, né? E interação social significa ter amigos de qualidade, bons amigos, interação no trabalho, interação na escola, interação nos projetos, interação, conectividade, né? Então, não que a gente não tenha que estudar,
mas eu tô muito numa onda do Rubem Alves, né? Quem não o conhece, por favor, assistam vídeos dele, leiam os livros dele, né? Ele fala algumas perguntas que ele faz que eu acho muito boa. Por exemplo, o que a criança vai fazer com o dígrafo? Saber o que é um dígrafo. Né? Mas isso é para um outro papo, né? Vamos voltar aqui. Essa eu quero falar. Aproveitando a indicação de leitura e fazer um cabo de guerra de sardinha, eu vou indicar ao pessoal um textinho lá do Papo da Ponte, não, um textinho lá do blog da Ponte que fala sobre amizade e pertencimento, que algum terapeuta aí da Clínica da Ponte escreveu, que eu não vou citar quem foi. Você vai ter que ir lá para adivinhar, né? Você vai ter que ir lá para adivinhar, né, Pedro? Quem que escreveu? Isso. E fala um pouquinho de tudo que a gente conversou um pouquinho agora, sobre amizade, sobre pertencer e relações sociais. É muito importante, né? Sim. E assim, é uma das, para mim, as duas últimas para mim também são muito interessantes, que é ouse ser diferente, né? Eu diria mais, ouse ser você. Saia da caixinha. Né? Permita-se. Se a gente é diferente, todo mundo, né, um do outro, ser você mesmo não é nada mais, nada menos do que ser diferente. Né? Muito bom isso. Ouse, né? E o último, que depois eu quero ler um trechinho do filme que ele fez, o último, eu dizer que vai falar. O amor é contagioso. E como disse a Clara, acho que não só o amor, o riso também. E se eu não me engano, é comprovado. Posso estar falando besteira aqui. Eu acho que é assim. Riso, eu acho que já fizeram pesquisas. E um começa a rir, o outro começa a rir, o outro começa a rir. O bocejo também. Então, eu acho que o riso também é. Então, assim, o amor é contagioso porque ele vai quebrantando a pessoa, né? Aquela pessoa que está com mais raiva, que está mais agitada. Vai derretendo o gelo. E o que eu acho mais importante que desse amor que talvez ele está dizendo, né, de uma maneira mais ampla, de contagiar, tal, mas eu também digo do amor que você trata os teus pacientes, do amor que você trata as pessoas que você ajuda, não só pacientes, né? Às vezes alguém, alguma amiga, o amor, né, aquele amor à profissão, né? Amor ao que você está fazendo. Então, isso eu acho assim fantástico, né? Aqui ele não está dizendo só isso, ele está dizendo de uma maneira maior, né? É estar presente, né? Vai contagiando, né? Os espaços, igual ele foi fazendo. Bom, tem um pedaço do filme que eu não vou dar spoiler igual a Desiree, né? Você assista, não vou dar spoiler. Mas tem um pedaço. Mas acho que ela deu tão suaves. O filme, a gente não deu grosso, não. Não, eu tô enchendo o saco dela, né, Clara? Preciso encher, a gente precisa fazer a coisa aqui, pegar fogo aqui, né? Contagiar. A gente precisa contagiar. Então, chega um determinado momento do filme que ele vai falar algumas palavras para se defender, que ele fez algumas coisas não muito aceitáveis, né? E aí, um rapaz de uma junta, um senhor, né? Uma junta vira para ele e pergunta assim: e se um dos seus pacientes tivessem morrido? Ele responde: o que tem de errado na morte, senhor? Por que temos tanto medo da morte? Por que não podemos tratar a morte com humanidade, dignidade, de ciência e até de humanos?
A morte não é inimigo. Se quiser enfrentar o mal, enfrente o mal da indiferença. Ouvi sobre transferências e distanciamentos por profissionais nos seminários da faculdade. A transferência é inevitável. Todo ser humano causa impacto todo ser humano causa impactos nos outros. Por que evitar a relação entre paciente e médico? O que ensina está errado. A missão do médico deve ser não apenas de evitar a morte, mas também para melhorar a qualidade de vida. E por isso que você trata de uma doença. Se ganha ou se perde, mas tratar o indivíduo, garanto que você vai ganhar, independente do desfecho. Pat Adams. Ó. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até, e assistam o filme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.